Conheçam Joy e Michael. Eles eram casados, moravam em Utah, Estados Unidos. Só que antes de Joy ser casada com Michael, ela foi casada durante anos com outro homem e por isso vou iniciar contando essa história para vocês. Quando Joy estava com 14 anos, ela conheceu um jovem de 18 anos chamado Fred. Eles se conheceram no colégio enquanto Joy estava começando o ensino médio e ele estava terminando. Nessa época, os dois se aproximaram, se apaixonaram, começaram a namorar. Em 1976, Joy descobriu que estava grávida da primeira filha, se casou com Fred contra a vontade de seus pais, deu à luz a sua primeira filha e meses depois ela descobriu que estava grávida da segunda. Enquanto Joy ficava em casa cuidando das meninas e cuidando de tudo o que precisava fazer na casa, Fred saía para trabalhar. Ele trabalhava com construções e por isso, infelizmente, em 1981, ele sofreu um acidente de trabalho. O que acontece é que no dia que o acidente aconteceu, Fred estava em um andaime, esse andaime se soltou, ele então caiu de uma altura de 9 metros e foi levado imediatamente para o hospital. Assim que chegou ali, os médicos perceberam que ele fraturou a bacia, tentaram fazer o possível para ajudá-lo, porém Fred entrou em coma e só acordou do coma um mês depois. Assim que ele voltou do coma, os médicos constataram que ele teve danos cerebrais, conversaram com toda a família e disseram que ele não seria mais o mesmo. Para completar, ainda nessa época, Joy descobriu que estava grávida da terceira filha. Ela ficou assustada com toda essa situação, mas mesmo assim teve que tomar as rédeas de tudo, precisou sair para trabalhar porque Fred não estava mais conseguindo ficar em um emprego, ele tinha alterações de humor, ficava irritado, com raiva e por isso ele não tinha mais paciência para trabalhar. Dentro de casa, a vida do casal também mudou totalmente. Fred começou a ter alguns comportamentos que deixavam Joy assustada. Ele passava dias dentro da garagem, ficava sem dormir. Quando decidia voltar para casa, ele entrava no quarto, ficava só na cama e passava dias assim. Quando alguém tentava ajudá-lo, Fred se irritava, ele tentava quebrar tudo o que via pela frente e por isso Joy não sabia mais o que fazer. Conforme os anos se passaram, Fred começou a tomar algumas medicações que lhe ajudaram com as alterações de humor. Joy começou a vender cachorro-quente, depois disso ela fez um técnico em raio-x, depois fez um técnico em ultrassom e em 1994 ela conseguiu abrir seu próprio negócio. Enquanto Joy trabalhava quase o dia inteiro, Fred cuidava das 3 filhas. Segundo relatos, ele não era um pai rigoroso, não queria saber como elas estavam no colégio, deixava as meninas soltas e Joy não tinha controle sobre isso. Fora tudo isso que estava acontecendo, ele também se viciou em suas medicações, tomava vários comprimidos por dia, por causa disso ficava grogue, passava o dia aéreo e não sabia muito bem o que acontecia ao seu redor. Infelizmente, a forma como Fred lidou com as filhas trouxe muitos problemas a elas. As 3 tiravam notas baixas no colégio, durante a adolescência se envolveram com drogas. Em algumas matérias se diz que as 3 se envolveram com drogas e em outras que 2 se envolveram. Em 2004, Jéssica, uma das filhas do casal, chegou a ser presa pela segunda vez devido a seu envolvimento com drogas. Nessa época, em 2004, ela já tinha 3 filhos, era casada. Em uma matéria, ela contou que aproveitou o tempo na prisão para poder estudar e lá dentro também fez faculdade para, segundo ela, se tornar uma pessoa melhor. Voltando a falar do casal, apesar de todos os problemas, Joy e Fred conseguiram continuar casados durante 23 anos. Com o tempo, segundo as matérias, Fred começou até a ser mais gentil. Porém, em 2005, Joy se cansou de lidar com os problemas dele, também se cansou de lidar com os problemas das filhas, que já eram adultas, estava cansada também de ter que lidar com os problemas dos netos, enfim, ela estava completamente sobrecarregada, percebeu que não queria mais continuar naquele relacionamento, pediu o divórcio
e em um acordo judicial ficou com um terreno que pertencia a Fred. Enquanto ela ficou com esse terreno, Fred ficou com a casa onde eles moraram por todo o tempo de casamento, e ela achou que ele ficaria feliz com isso. Apesar de Joy ter conseguido o terreno através de um acordo na justiça, ela teve muitos problemas com Fred por causa disso. Ele não aceitava o divórcio, vivia dizendo que ela roubou o seu terreno e por isso sempre estava atrás dela. Fora isso, Amanda, outra filha do casal, foi presa na mesma época do divórcio devido a seu envolvimento com drogas. Isso deixou Joy muito preocupada, porém, aparentemente, pouco tempo depois, Amanda já saiu da prisão e por isso ela ficou mais tranquila. Ainda em 2005, após a separação, Joy foi morar em um trailer no terreno que conseguiu na justiça. Pouco tempo depois, ela conheceu um homem chamado Michael. Ele foi descrito como uma pessoa com um grande coração. Segundo relatos, era amável, fazia tudo o que podia pelas pessoas que amava e era alguém que você gostava de estar por perto. Assim que Joy e Michael se conheceram, eles se apaixonaram, começaram a namorar. Michael era louco por Joy, a amava muito. Segundo as pessoas que viviam próximas ao casal, ela era o amor da vida dele e o deixava muito feliz. Em 2007, Joy e Michael começaram a morar juntos. Nessa época, Amanda, uma das filhas de Joy, foi presa novamente. Na verdade, ela foi presa várias e várias vezes devido a seu envolvimento com drogas, vivia entrando e saindo da prisão, e isso era algo comum na época. Em 2008, Amanda teve um bebê. Logo em seguida, ela foi presa novamente e então Joy decidiu acolher a neta. Quando falou com Michael sobre isso, ele ficou feliz com a ideia, apoiou Joy e então os dois começaram a cuidar do bebê como se fosse o próprio filho deles. Michael aparentemente não teve a oportunidade de criar a filha. O que acontece é que a menina morava com a mãe, ele tinha sim contato com ela, foi um bom pai, mas não teve a experiência de morar junto com a filha. Por isso, muitas pessoas acreditavam que ele ficou tão feliz com a ideia de ter um bebê em casa e não se opôs quando Joy veio com essa ideia. Com o passar dos anos, Joy construiu várias casas no terreno que conseguiu na justiça. Ela alugou essas casas, começou a morar em uma delas com Michael e aparentemente eles eram muito felizes. Segundo relatos, eles cuidavam um do outro, eram unidos e se amavam demais. Apesar de Joy ter se separado de Fred em 2005, o divórcio só foi oficializado em 2009 devido a vários problemas que eles tiveram. Porque, conforme falei para vocês, Fred não aceitava o divórcio e também não aceitava que ela ficou com o terreno, apesar dele ter ficado com a casa da família. Em 2011, Michael se ajoelhou em frente a Joy, a pediu em casamento. Ela aceitou e então, em abril de 2011, os dois oficializaram essa união. Apesar de Joy ter se separado de Fred em 2005, ele continuava atrás dela, mesmo após anos e anos. Ele ficava tanto, mas tanto atrás de Joy, a perseguia tanto que, por diversas vezes, ela foi na delegacia prestar queixa contra ele. Depois de várias queixas, ela conseguiu uma ordem de afastamento contra Fred, mas mesmo assim, ele continuava atrás dela. Todas as vezes que ele aparecia, ela ligava para a polícia, porém os policiais diziam que não tinham muito o que fazer. Enfim, fora isso, quando os dois se separaram, um juiz estipulou que Joy teria que pagar uma pensão alimentícia para Fred no valor de $500. Isso aconteceu por causa do acidente de trabalho que ele teve e também devido às suas condições, por ter danos cerebrais. Ela era obrigada a pagar essa pensão alimentícia. Mesmo após pedir uma ordem de afastamento, ela ainda precisava pagar essa pensão alimentícia e por isso não conseguia se ver livre de Fred, mesmo após anos separada. No dia 3 de julho de 2014, Jessica, uma das filhas de Joy, ligou para a mãe, perguntou se ela poderia ficar com sua filha de 5 anos e Joy disse que sim. O que acontece é que nesse dia Joy tinha uma reunião de trabalho, então ela pediu para Michael
Michael ficar com a menina. Ele prontamente aceitou, ficou feliz. Ele montou uma piscina para a menina brincar, também separou algumas coisas para que ela ficasse o mais animada possível. Algumas horas depois, Jessica levou sua filha de 5 anos até o local. Ao chegar ali, entregou a menina para Michael e então saiu. Não muito tempo após a menina chegar na casa, ela saiu correndo, pediu abrigo na casa de um dos vizinhos. Não só isso aconteceu, mas a polícia também foi chamada no local. Ao chegar ali, eles souberam que os moradores ouviram disparos, que alguns tiveram as casas invadidas e que, infelizmente, Michael estava sem vida dentro de sua casa. Enquanto os policiais estavam vasculhando o terreno, eles encontraram Fred. Ao encontrá-lo, ele confessou que tirou a vida de Michael, disse para a polícia que sua intenção não era fazer isso com ele e sim com Joy, mas como ele não a encontrou, decidiu que era melhor tirar a vida de Michael. Ainda de acordo com Fred, ele fez de tudo para encontrar a ex, não conseguiu e por isso estava frustrado porque, segundo ele, seu plano era tirar a vida de Joy e em seguida a dele, porém não chegou a tirar a dele, pois segundo Fred, não conseguiu completar sua missão. Assim que Fred foi levado à delegacia, ele passou por um interrogatório. Fred contou que ao sair de casa naquele dia, ele colocou algumas armas em seu carro, dirigiu até a casa de Joy e que enquanto estava se aproximando, ele viu sua filha conversando com Michael. Ao ver isso, ele se escondeu atrás de uma van, esperou ela ir embora. Depois que Jessica foi embora, ele foi em direção a Michael, perguntou onde Joy estava, falou que o problema dele era com Joy, mas Michael disse a ele que ela não estava na casa. Quando Michael percebeu que Fred estava armado, ele se assustou, saiu correndo, tentou entrar em casa, porém, infelizmente, Fred o alcançou, atirou 2 vezes e então lhe tirou a vida. Após isso, Fred entrou na casa para tentar encontrar Joy, porque ele achava que ela estava escondida ali. Enquanto tudo isso estava acontecendo, a neta dele, que presenciou tudo, ficou assustada, saiu correndo, entrou na casa de alguns vizinhos e contou para eles tudo o que viu. Assim que Fred percebeu que Joy realmente não estava dentro daquela casa, ele começou a caminhar pelo terreno, entrou na casa de algumas pessoas, entrava e saía, depois entrava em outra, parece até que agrediu algumas pessoas, roubou algumas coisas e por isso essas pessoas entraram em contato com a polícia, contaram o que estava acontecendo e os policiais foram até o local. Quando Fred percebeu que não iria encontrar Joy ali, ele colocou a arma no chão, começou a caminhar pelo terreno e foi aí que os policiais o encontraram e finalmente o levaram para a delegacia. Com isso, Fred foi preso. Inicialmente, os promotores do caso disseram que iriam pedir a pena de morte para ele, mas em fevereiro de 2015 tudo isso mudou. O que acontece é que após passar por avaliações psiquiátricas, ele não foi considerado apto para ser julgado. 3 psicanalistas que avaliaram Fred confirmaram as afirmações feitas por pessoas que o conheciam e o diagnosticaram com um distúrbio cognitivo. Isso significava, segundo eles, que ele não conseguia se comunicar bem ou entender as possíveis consequências de suas ações e declarações. Com o passar dos meses, Fred passou por alguns tratamentos psiquiátricos e, consequentemente, em maio de 2017, foi considerado competente pelos médicos para ser julgado. Para evitar um julgamento e evitar receber a pena capital, Fred decidiu fazer um acordo com a justiça e, então, teve apenas uma breve audiência. No tribunal, ao ser conduzido pelos policiais, Fred sorriu para Joy. Quando foi ouvido, ele pediu desculpas a ela, também pediu desculpas à neta, que na época tinha apenas 5 anos e presenciou tudo. Falou que estava profundamente perturbado por sua neta ter testemunhado tamanha violência que cometeu e por isso sentia muito. Fred também agradeceu aos promotores, aos advogados e ao juiz por, segundo ele, serem tão gentis com ele. Fred encerrou seus comentários dizendo o seguinte: "Eu só gostaria que Joy fosse um pouco mais compreensiva comigo." Ainda durante a audiência,
Joy também foi ouvida. Ela disse que a única forma de fazer justiça pela vida de seu marido, que foi tirada com apenas 42 anos, era se Fred nunca mais fosse livre. Joy relatou que Fred fez tudo de maneira intencional e que também premeditou tudo. Ela falou o seguinte: se eu tivesse em casa, eu também estaria morta. Meu marido levou a minha bala. Eu o amava. Ele mudou minha vida. Ele me devolveu esperanças e sonhos. Eu só tive a chance de ficar casada com ele por 3 anos. Ele era um homem doce e gentil. Amava minha família e cuidava da minha neta como se fosse sua própria neta. Ainda durante o depoimento de Joy, ela disse que sua neta estava lutando contra tudo que presenciou no dia do ocorrido. Falou que a menina sentia medo de ficar em casa porque dizia que o homem mau poderia aparecer a qualquer momento. Ainda no tribunal, a filha de Michael de seu primeiro casamento também foi ouvida. Ela disse que gostaria que Fred fosse forçado a ter uma foto de seu pai pendurada em sua cela, como um lembrete da dor que causou. A jovem disse o seguinte: espero que a prisão se torne um inferno miserável para você. Sabe, Fred, eu não odeio muitas pessoas, mas você é definitivamente uma delas. Uma das poucas pessoas que falou a favor de Fred foi sua filha Amanda. Ela disse ao juiz que seu pai tinha sofrido danos cerebrais e não estava, segundo ela, ligado direito. Amanda disse: meu pai me deixa mais furiosa do que tudo. Não concordo com o que ele fez, mas sei que ele está assumindo a responsabilidade por suas ações e por isso que ele não foi a um julgamento. Em suas palavras finais, o juiz reconheceu que o acidente pode sim ter afetado a capacidade cognitiva de Fred, mas mencionou que isso não era desculpa para ele tirar uma vida. Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Fred, que na época estava com 62 anos, se confessou culpado e, devido ao acordo judicial que fez, recebeu 21 anos de prisão perpétua. Vocês se lembram que eu falei para vocês que Joy pagava uma pensão alimentícia para Fred? Então, anos antes de acontecer essa audiência onde ele recebeu sua sentença, Joy foi até a justiça tentar suspender a pensão alimentícia que pagava a ele e falou o seguinte em uma entrevista que deu: o sistema judiciário precisa ouvir mais as mulheres e nos levar a sério. Eu sei que existem mulheres que abusam do sistema, mas eu não estou fazendo isso. Quando alguém tem uma ordem de proteção contra outra pessoa, o juiz nunca deve fazer com que pague dinheiro a essa pessoa. Inicialmente, parece que o pedido de Joy foi negado pela justiça, ela teve que continuar pagando a pensão para Fred, mas ela disse que planejava voltar ao tribunal para solicitar a interrupção desse pagamento. Infelizmente, não encontrei informações concretas sobre esse assunto, então não sei dizer para vocês se Joy conseguiu resolver essa questão ou se ela ainda precisa pagar essa pensão alimentícia. Enfim, atualmente as filhas de Joy estão com uma vida mais estável, aparentemente não entraram mais na prisão, estão trabalhando e vivendo suas vidas. Joy também continua administrando seu próprio negócio, ela tenta a cada dia superar tudo o que aconteceu e tenta viver da melhor forma possível após tudo o que passou em sua vida. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Por favor, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e vem toda semana aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo. Estou postando 2 vídeos por semana. Se você não for notificado, vem aqui, é só você colocar na pesquisa Marissa Neves, clicar na aba Vídeos, que você tem acesso a todos os vídeos do canal. Se você não assistiu os vídeos que saíram na semana passada, assista, porque são bem interessantes, tá bom? Obrigada a cada um que sempre está aqui me acompanhando, me ajudando, comentando, enfim, obrigada por tudo. Se você não me segue nas minhas redes sociais, me segue lá para acompanhar tudo que está acontecendo na minha vida. E é isso. Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre e sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.